Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aí com a graça de Deus, né? E hoje o nosso tema é quando eu tô fraco é que eu tô forte. Tá em 2 Coríntios capítulo 12. Quando eu tô fraco é que eu sou forte. Preciso orgulhar-me, não ganharei nada com isso, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em união com o Messias que há 14 anos foi transportado ao terceiro céu. Se ele estava no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, quer no corpo, quer fora dele, não sei, Deus o sabe, foi levado ao Gan Éden e ouviu coisas que não podem ser verbalizadas, coisas que ao ser humano é impossível conceber. Eu me orgulharei desse homem, mas de mim mesmo não me orgulharei, a não ser de minhas fraquezas. Se quiser me orgulhar, não serei insensato, porque falarei a verdade. Mas pela grandeza extraordinária dessas revelações, refreio-me para que ninguém pense mais de mim que minhas palavras e meus atos permitirem. Por causa disso, para evitar que me tornasse excessivamente orgulhoso, recebi um espinho na carne, o mensageiro do adversário para me golpear, a fim de não me tornar vaidoso. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas o Senhor me disse: minha graça é suficiente para você, porque meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Portanto, estou feliz de mergulhar das minhas fraquezas, a fim de que o poder do Messias permaneça sobre mim. Sim, eu me agrado das fraquezas, dos insultos, das dificuldades, das perseguições e dos problemas suportados por causa do Messias. Quando estou fraco, é que sou forte. Comportei-me como insensato, mas vocês me forçaram a fazê-lo. Vocês que deveriam me recomendar, não sou inferior aos super emissários, ainda que eu nada seja. As provas de que sou emissário, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas em sua presença, a despeito do que tive de suportar. De alguma forma vocês ficaram para trás das outras congregações, a não ser pelo fato de eu não lhes ter sido um peso? Por essa injustiça, por favor, perdoem-me. Veja, é a terceira vez que estou pronto para visitá-los. Não serei um peso para vocês, pois não desejo o que possui, quero apenas vocês. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Quanto a mim, gastarei com felicidade tudo que eu possuo e me deixarei consumir por causa de vocês. Se eu amo mais, devo ser menos amado? Que se registre então que não lhes fui um peso, no entanto, por ser um companheiro astuto, eu os apanhei com astúcia. Teria sido talvez por meio de alguém que eu enviei que obtive alguma vantagem de vocês? Disse a Tito que fosse e mandei irmão com ele. Tito não se aproveitou de vocês, não é? Não vivemos pelo mesmo espírito e lhe mostramos o mesmo caminho? Talvez vocês pensem que em todo esse tempo estivemos nos defendendo. Não falamos à vista de Deus como deve fazer as pessoas unidas ao Messias. E queridos amigos, tudo isso é para sua edificação. Tenho medo de chegar e não os encontrar no caminho que gostaria que vocês estivessem, e também de não ser encontrado no caminho que vocês gostariam de me ver. Tenho medo de encontrar briga e invejas, ira e rivalidade, calúnias e fofoca, arrogância e desordem. Tenho medo de que ao chegar outra vez, meu Deus possa humilhar-me na presença de vocês e que eu seja contristado por muitos que pecaram no passado e não se arrependeram da impureza, da fornicação e da libertinagem que praticaram. Então, meus amigos, tá um pouco em obra aí, né? Vai ter um barulhinho, talvez se você ouvir aí. Então, o tema é quando eu sou fraco é que eu sou forte. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? E aí ele tava aqui meio que nessa parte aqui se defendendo, né? Porque assim como hoje já tinha, né? Os irmãos que meio que distorciam ou que achavam que eram mais que os outros porque tinha a revelação de Cristo, ainda eram crianças na fé, né? Ou que já mesmo sugavam, né? Que nem tem no dia de hoje. Mas o interessante disso aqui é que nós, quando estamos fracos, aí que é revelado o poder de Deus também nas nossas fraquezas. Por quê, né? Assim como o João Batista disse que eu diminua e ele cresça, é que é nesses momentos que nós diminuímos, né, irmão? Também, né? É nesse momento que nós buscamos, né? Então, por isso que, assim, às vezes a gente tem Cristo e a gente acha que porque a gente está passando por um problema de saúde ou porque a gente está passando por um momento difícil, de perda, de luto, ou por algo, sei lá,
que aparentemente para nós é insuportável, né? Cristo está conosco do mesmo jeito. Ele está nos assistindo, nos fortalecendo, e Ele vai nos dar o escape. Entende? Porque é nesse momento que a gente fica humilde. É nesse momento que a gente sente a dor do próximo. Entende? É nesse momento que a gente vê que não é nada. É igual um jejum, né? Quando a gente faz um jejum, é interessante, né? Não estou falando que você é obrigado a fazer e nem que isso é uma lei. Mas algumas pessoas, como uma forma de oração a Deus, fazem jejum, né? E quando a gente faz o jejum, a nossa carne ela fica pensando só na comida, né? Na comida. E todos os outros nossos anseios são apagados. E nesse momento a gente começa a ler a Bíblia, a gente fica pensando em Deus, nas coisas que Deus criou. Porque quando a gente olha para a carne está pensando só na comida. E quando a gente come, sacia aquele desejo da carne, as outras coisas também vêm à flora. As preocupações, as contas, o que eu vou fazer agora, o trabalho, os prazeres. E as nossas fraquezas, por que Deus se mostra também nas nossas fraquezas, né? Para mostrar que nós não somos nada também. Para mostrar que Ele é. Ele é. Né? Porque a gente não depende. A gente não depende de nós mesmos. A gente não depende da nossa força, ainda que sejamos fortes. E tem situação que Deus vai fazer nós ser fortes, claro. Mas é no momento de fraqueza que Deus mostra que Ele está te carregando no colo. Que você mesmo consegue perceber isso. Então, por isso que Paulo fala, né? Que ele, é por isso que ele se gloria, né? Nos insultos. Está aqui no versículo 10. Sim, eu me agrado das fraquezas, dos insultos, das dificuldades, das perseguições e dos problemas suportados por causa do Messias. Quando estou fraco, é que eu estou forte. Por quê? Porque, como disse o salmista também, a minha força vem do Senhor, né? Como está escrito, né, meus queridos? Esses homens que escreveram isso aqui, que com a graça de Deus chegou até nós, para nos fortalecer. Porque Cristo, ele se revela a mim, se revela a você, mas sermos de Cristo, espiritualmente falando, não é só a gente falar, porque Jesus disse, aquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo, nós não saímos lá da igreja, botei a blusa aqui, né? Não, irmãos, mas aquele que fez a vontade de Cristo, mesmo até não o conhecendo, esse é dele. Entende? Porque quantos de nós que Jesus falou muito, são ser chamados, poucos escolhidos. Porque quantos de nós, meus irmãos, que fomos chamados, temos um testemunho com Cristo, e quantas vezes agimos como, sei lá, quantas vezes em vez de nós fazer como está lá em Isaías, como era a personalidade de Cristo, né? Em vez de nós ajudar o pavio que fumega, nós vamos lá e apagamos o resto. Fizemos assim, né? Em vez de nós não pisar na cana quebrada, como Cristo fez, nós vamos lá e terminamos de pisar, né? E não é assim, porque se o nosso mestre, nosso Senhor é Ele, Ele também passou por dificuldades, Ele também suportou afrontas, Ele não se opunha a quem lhe humilhava, Ele não fazia ameaças, como testemunharam os seus apóstolos, seus discípulos. E em Isaías também fala da personalidade de Cristo, né? Não se ouvirá sua voz nas praças. Não era um cara da gritaria, não era um cara da... Entende? Vem cá. Não, cara. Um espírito de mansidão.
E quem o confortava era Deus, né? Na hora que ele foi para a cruz, entende? Na fraqueza dele, tudo era Deus, ele respirava Deus. Ele veio de Deus, ele é Deus. E ele nos fez como ele é, filho de Deus. Então, meus queridos, você tem que abraçar isso. Não faz de conta. Não é uma fábula. Não é uma filosofia. Isso é a vida. Cristo é a vida. Então, meus amigos, quando alguém fala para você que está passando por um problema, às vezes até mental, espiritual, de angústia, ou você está passando por uma depressão, ou você está passando, sei lá, por algum transtorno, né? Ou um desânimo, e você pensa, pô, cara, como é que eu posso ser cristão passando por isso? É assim mesmo. Você continua sendo dele. Você continua sendo de Cristo. Entendeu? Não está nada errado. Não está nada fora do controle do mestre. Você continua sendo discípulo dele, e nisso vai servir para te fortalecer. Isso vai servir para você fortalecer a muitos, e essa sua fraqueza vai servir para mostrar Deus em você para muitos, para mostrar que não é você que faz, mas é Ele que te carrega, Ele que te sustenta, e que nós sem Ele nada somos. Cristo é, Deus é, nele nós somos, mas sem Ele nada somos. Então, se você é filho de Deus, meu irmão, se você crê em Cristo, haja como tal. Não estou falando para você que nem é pregador, então hoje eu não vou errar mais, não. Haja como tal, entendeu? Porque as coisas velhas já passaram. O que é certo, o que é errado, não. É as coisas do alto, as coisas dessa terra. Não interessa o que está certo, o que está errado. O que interessa é que é espiritual. E você vai ver essa terra espiritual como Deus vê. Tenha uma mente de Cristo. Aí você não vai ver maldade nenhuma. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será também. Agora, se a luz que há em vocês for trevas, como Cristo disse, entende? Então, não acreditem, como Paulo falou, nesses super emissários, super apóstolos, né? Que provavelmente eles estavam falando, ó, que cara é esse aí que apanha de vara, que vocês acham, eles falavam provavelmente para aqueles coríntios, você acha que alguém que é de Cristo vai estar passando aí que nem Paulo, vai estar apanhando de vara aí, vê se nós apanhamos de vara, entendesse? Então, meus irmãos, não é assim. Não é assim. Cristo não é um talismã. Vou fazer. Se você quer isso, cara, então você nunca amou Deus. Aliás, não é nem você que busca Ele. Na verdade é que você ainda não deixou Ele entrar. Porque entrar Ele quer. Ele tá lá batendo. Jesus falou, eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir, ceará comigo e eu cearei com ele. Né? Então, deixa, meu irmão, deixa ele entrar, deixa ele fazer, deixa ele tirar o que tem que tirar, porque ele te ama. Deus te ama. Ele nunca vai deixar de te amar. Entendesse? Ah, mas é porque eu tenho. Ele já te perdoou. É por isso que você depende de Cristo. É por causa disso mesmo. Ah, mas é porque eu também não. É por causa disso mesmo que Cristo veio para caminhar com nós. Porque ele sabe que sem ele nós não vamos. Então, meus irmãos, em Cristo Jesus, em Deus, quando somos fracos, somos fortes. E as nossas fraquezas também é uma virtude. Também é uma prova de que estamos com Ele. Pedro, quando foi no templo, me esqueci lá quem ele estava, tá em Atos, que o homem que estava mendigando lá, se eu não me engano era aleijado, pergunta para ele assim,
tá esmolando lá, né? Aí Pedro fala, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, né? E o homem foi curado e logo após deu uma confusão e eles foram pedidos para não mais falar de Jesus. Mas eles continuaram falando e em consequência dessas coisas eles foram até açoitados com vara. E Pedro e o outro discípulo e o outro, eu não sei se era o mesmo que estava com ele, outro, mas eles saíram de lá alegres porque eles tinham apanhado por causa de Cristo. Nós sofremos. Quer dizer que nós estamos no caminho certo, entende? E Paulo também, cara. Paulo se sustentava com a própria mão, trabalhava, foi um cara que viajou, enfrentou perigos, dificuldades, todas as dificuldades que você pode imaginar. Muitas cartas ele fala que teve lugares lá trêmulo, teve lugares que ele até da vida ele se desamparou. E aqui ele está falando, né? Versículo 10 aqui, que ele se orgulha das fraquezas, dos insultos. Fraqueza às vezes até aquilo que tu não consegue. Por quê? Porque nesse momento que tu vai mostrar para Deus o que tá ali também, né? O que tá podre, o que tá errado ainda. E tu vai dizer, meu Deus, eu ainda gosto dessa meninice. Meu Deus, eu ainda me encanto com isso. Entende? Então é isso, meus queridos. Quando a gente tá fraco, a gente tá forte. Porque Cristo é a nossa força. Entende? E mesmo quando a gente tá bem, Cristo também tá conosco. Por quê? Porque Ele quer que a gente esteja bem em toda e qualquer circunstância. Porque a paz de Deus excede todo entendimento. Que Deus os abençoe no nome de Jesus, tá? Se você quiser ler aí, leia 2 Coríntios capítulo 12. Melhor ainda se ler a carta inteira. Deus os abençoe no nome de Jesus. Um abraço aí, pessoal. E até a próxima. Valeu.